por favor, tá bom? Já vou desligando a música aqui para os professores poderem dar a sua aula tranquila. Pronto. Podem ficar à vontade, gente. Então, pessoal, boa tarde. Né? Aqui o professor Tiago Oliveira. A gente já teve aí algumas interações, né, via WhatsApp, e hoje a gente está tendo a oportunidade de se encontrar, né, virtualmente aqui pela aula online. Muito contente de tê-los aqui, né? É bom ter essa participação, olhar para a tela e ver aqui um monte de bolinha, né, e saber que vocês estão aí do outro lado, né? Isso é muito importante para a gente, né? Para a gente que está aqui do outro lado, tentando dividir conhecimento com vocês, tentando partilhar, né, e aprender também junto com vocês, certo? Hoje, nosso aulão de Ciências Humanas, né, a gente preparou aqui uma aula bem legal, bem instrutiva para vocês, espero que vocês gostem, e vamos lá. Pronto, está todo mundo vendo aí a apresentação? Sim. Tá sim, Tia. Ótimo. Então, o tema principal da nossa aula hoje é a regionalização dos territórios e a nacionalidade, né? O nosso aulão de Ciências Humanas, né? Esse vai ser o tema principal que vai nortear todas as falas, né, dos nossos professores da área de humanas. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, dentro dessa temática é o conceito de região, né? O que é a região? Eu coloquei aí uma definição para vocês verem, né? Entende-se por região uma porção territorial que apresenta características que lhe permitam uma individualidade em comparação com outra porção espacial, podendo ser considerada na análise de elementos naturais, né, como relevo, clima, hidrografia, mas também aspectos econômicos e culturais. Né? A gente sempre escuta essa palavra, região. A gente sabe, por exemplo, que aqui no Brasil, nós moramos na região Nordeste. Né? Então, a região ela é um fragmento, né, uma parte do território, de um determinado território, né, que foi dividido a partir de características específicas, né, escolhidas e definidas por quem fez a regionalização. Né? Região é a porção do espaço ou a porção do território, né, que foi delimitada devido a características específicas. Quando a gente divide um território, né, em regiões, a gente está fazendo um processo que é chamado de regionalizar. Né? Regionalizar é exatamente dividir, né, classificar uma determinada porção do espaço, né, a partir de características específicas. E aí, a gente já viu lá no outro slide, né, que essas características elas são muitas. Você pode fazer uma divisão regional a partir de características naturais, né, ou características físicas, como, por exemplo, vamos dividir essa região aqui de acordo com o clima, né, de acordo com a vegetação daquele lugar. Então, regionalizar é dividir, né, é classificar o espaço a partir, né, de qualquer característica que eu escolha. E aí o exemplo maior que a gente tem de regionalização é a divisão regional do nosso território, do território brasileiro, né? O Brasil hoje, ele está dividido em 5 regiões, né? Quem fez essa divisão? Quem fez a divisão regional do Brasil? É o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é o responsável por essa divisão do território brasileiro, né? Essa divisão em 5 regiões. Quais são essas regiões? Observando aí o mapa, né, que está apresentado para vocês, a gente vê que cada uma das regiões ela está representada por uma cor específica. Né? A região norte está de verde, né, e aí a gente vê os estados que fazem parte da região norte,
A região Nordeste, que é a nossa região, está de azul, né? O Ceará, o nosso estado, ele faz parte da região Nordeste, né? A região Centro-Oeste está marcada de amarelo, a região Sudeste de vermelho e de lilás a região Sul. Essa divisão, né, essa divisão do nosso território, ela inicialmente, ela considerou as características físicas, né, de cada local, o tipo de vegetação, o tipo de clima, né, e é essa divisão que faz com que, por exemplo, a gente tenha alguns estigmas, né. Algumas pessoas acham que na região norte, por exemplo, é tudo floresta amazônica, né? Na região nordeste, por terem características parecidas, algumas pessoas de outras regiões podem ter a ideia de que aqui no nordeste é só seca, né? Só falta de água. Então a gente tem essas questões. Vale ressaltar para vocês, pessoal, que regionalizar o processo de dividir territórios, ele não é uma coisa atual, não é uma coisa que começou hoje, né? Ele sempre existiu. Inclusive, ainda hoje, né, mais na frente, na aula da professora Ariane, vocês vão conversar um pouco sobre uma regionalização que foi feita logo quando os europeus chegaram aqui, né, quando eles dividiram o território da América entre Espanha e Portugal, né? Essa também foi uma regionalização. Só para a gente entender, né, a regionalização, as regiões que nós temos hoje no Brasil, elas nem sempre tiveram essa configuração. Nem sempre foi norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Se vocês observarem aí, no decorrer do tempo, houve uma evolução, né? Houve uma evolução dessa divisão regional. Em 1945, por exemplo, que é esse primeiro mapa que a gente tem aí, o Brasil estava dividido em 7 regiões, né? E aí elas estão identificadas pelas cores, né? Vocês podem ver aí as cores diferentes no mapa de 1945. Região Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste. Cada uma delas identificada por uma cor diferente. E no decorrer do tempo, né, essa divisão regional, ela foi sendo adaptada, ela foi sendo modificada, né? Por quê? Inicialmente, se teve uma divisão regional levando em consideração apenas as características físicas, né, as características naturais, depois foi se colocando características econômicas e culturais dentro dessa divisão. E aí a gente pode falar especificamente sobre a região Nordeste. Percebam aí que na região Nordeste, né, até 1960, nem a Bahia, nem Sergipe faziam parte da região Nordeste, né? Observem aí esse mapa que está datado como 1960. A gente vê aí a região Nordeste, a gente consegue identificar onde é que está o Ceará, e logo abaixo, né, do Ceará, um pouquinho, esse estado que está marcado de amarelo, que parece o mapa do Brasil, é a Bahia. Ao lado dele é Sergipe. Eles estão em amarelo. Percebam que 10 anos depois, em 1970, né, tanto a Bahia como o Sergipe já faziam parte da região Nordeste, e não mais da região Leste, onde eles faziam parte, e que posteriormente ficou conhecida como região Sudeste, né? Então, até o ano de 1990 foi quando a gente chegou nessa divisão regional que nós temos hoje, né? Essa última imagem que está sendo apresentada aí, a sexta imagem, né, o sexto mapa, ele é exatamente esse mapa que a gente vê aqui, né, que é a divisão regional do Brasil atualmente. Só que assim, a gente não divide, né, a divisão regional ela pode ter várias características, né? Se a gente quisesse, por exemplo, dividir regionalmente o Brasil de acordo com as características de vegetação, né, de biomas, a gente poderia fazer a divisão. E o mapa não ficaria do jeito como ele está aí agora, né? Ele teria uma outra
uma outra apresentação, uma outra aparência. Por quê? Porque a divisão, o formato da regionalização, a característica da regionalização que foi escolhida é diferente. Mas e aí, né? Por que regionalizar? Para que regionalizar? Qual é o objetivo de se fazer regionalização de um território, né? Quando a gente fala especificamente de um território, de um país, né, de uma nação, a regionalização ela é importante para ajudar na organização, né, e na gestão do espaço daquele país. No caso do nosso aqui, o Brasil. O Brasil está dividido em 5 regiões, cada região possui uma determinada quantidade de estados, e isso facilita em quê? Né? Essa divisão regional, essa divisão em partes menores, facilita em quê? Facilita na gestão, na organização do espaço, né? Então, quando a gente tem a regionalização, o objetivo dela, especificamente, né, quando a gente fala em governo, né, é para ajudar na gestão e administração daquele país, do estado onde a gente vive, né? Então, é a partir dessa regionalização que os governantes eles vão decidir quanto de investimento nós precisamos investir na região Nordeste, na área da saúde, né? Onde é que é melhor a gente investir na parte de agropecuária, né, agricultura, onde é melhor a gente colocar indústrias. A partir dessas características de cada região, né, os governantes eles têm essa possibilidade de estudar, de conhecer e de realizar as suas atividades. Certo? Só que assim, a gente falou um pouco sobre o Brasil, né, uma visão mais micro, quando a gente fala só do nosso território, mas o mundo inteiro ele está dividido em regiões, certo? Como eu já falei aqui, já expliquei lá no início, a divisão regional ela apresenta várias possibilidades, né? Regionalizar pode ser feito a partir de várias características. Nesse respeito, o mundo, né, o nosso planeta, ele já foi dividido de várias formas. E aí a gente vai ver aqui algumas dessas, né, alguns desses formatos, algumas dessas regionalizações que já ocorreram no nosso planeta. Essa é a regionalização mais conhecida, né, que é a divisão dos continentes, né? Nós temos aí de verde a América, a África de laranja, azul a Europa, a Ásia de amarelo, a Oceania de lilás e a Antártica de azul. Essa é uma divisão que ela segue, né, as características de agrupamento natural, né? Cada um desses blocos, né, de terras emersas, né? Que são as terras emersas, professor? As terras emersas são as terras que não estão cobertas pelas águas dos oceanos, né? São as águas que estão, as terras que estão acima dos oceanos, né? É onde a gente está, em solo firme, né? Os continentes, eles ficam em solo firme, eles não estão, né, submersos. Então, esses blocos, né, eles estão divididos inicialmente pela característica física, né, por estarem juntos. A gente tem aí a América, né, que é esse grande bloco de terra, né, e aí a América, por exemplo, é dividida de várias formas. A América Central, a América do Norte, a América do Sul, né, nós, Brasil, ficamos na América do Sul. Mas se a gente quisesse, por exemplo, regionalizar a América de acordo com o idioma, a gente tem uma divisão onde nós temos a América Latina, né, que são os países que falam o idiomas que se originaram do latim, né? Quais são esses idiomas? Francês, espanhol, português, né, o italiano também, e a América anglo-saxônica, quem faz parte? Estados Unidos e Canadá, né? Dependendo do tipo de regionalização, da característica que a gente vai analisar, os espaços, os territórios, eles são regionalizados de forma diferente, certo? Aí a gente tem um grande bloco ali, que é a Europa e a Ásia. É como se eles fizessem parte do mesmo bloco de terras.
Mas eles estão separados por quê? Por conta das características culturais, né? O povo, né, as pessoas que fazem parte do território asiático, eles possuem características, inclusive físicas, né, que os diferencia do povo que vive na Europa, né, e aí a gente está falando principalmente dos povos originais, né, a gente não está falando das misturas que ocorreram no decorrer do tempo, né. Então essa é uma das formas de regionalizar o nosso planeta. Aqui nesse outro mapa, nós trazemos para vocês uma outra divisão regional do nosso planeta que dividiu o nosso planeta em dois, né? Os continentes em dois, os países em dois grupos, os chamados países desenvolvidos, ricos e industrializados, né? E os países subdesenvolvidos, que eram países que passavam por grandes problemas financeiros, altamente dependentes dos países desenvolvidos. Percebam aí essa linha verde, né, que está tracejada e que separa, né? A gente tem aí a grande maioria dos países mais ao sul, né? Eles eram considerados como países subdesenvolvidos, certo? Uma outra divisão regional que o nosso planeta, né, já teve foi essa divisão em 3 mundos: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? No primeiro mundo, quem eram, né, os países ditos capitalistas, industrializados, né? No segundo mundo, os países, né, socialistas, e no terceiro mundo, aqueles que estavam aí, não tinham uma identificação muito certa com relação a essa questão de capitalismo e socialismo, mas, em sua grande maioria, dependiam muito da economia capitalista, certo? Então, de acordo com as características, né, a característica escolhida, né, aí esse outro mapa que eu já estou mostrando para vocês, ele apresenta exatamente isso, ó, países socialistas de verde, países capitalistas de vermelho. Então, de acordo com, né, a característica escolhida, né, um determinado território, seja ele um território grande ou pequeno, né, ele pode ser regionalizado, tá? E aí essa regionalização ela tem funções diversas, várias funções, né? No caso dessa que a gente viu como a regionalização principal do nosso país, né, as nossas 5 regiões, ela levou em consideração principalmente as características físicas inicialmente, depois atrelou as características econômicas, né? E essas características foi que gerou essa divisão do nosso país em regiões, tá? Nós vamos dar continuidade agora à nossa aula, e aí a professora Cleides vai dar continuidade aí com a gente, tá bom? Olá, gente, boa tarde. Aqui é a professora Cleides, né? Dentro desse contexto, né, de divisão territorial, né, de divisão do nosso estado e do mundo mundial, a gente vai falar, né, vamos falar aqui sobre nacionalidade, que seria cidadania Cleides, dela. Oi, seu microfone está bem baixinho. Quase a mesmo? gente não te ouve. Para mim aqui eu estou no volume máximo e eu quase não te ouço. Veja assim, melhorou? Não. Melhorou um pouquinho. Então, eu não sei do que se trata, infelizmente, Alessandra, não sei. Dá para ouvir, só que tá baixo. Pronto. Gente, eu vou me esforçar para falar um pouco mais alto. Pronto, Cleides, assim tá bom, dá para ouvir direitinho. Tá pronto, é porque ele é escondido, eu toquei de máquina aqui e ele está escondido em outro lugar que eu não sei onde, viu? Bom, então vamos lá, gente. Eu vou falar, né, sobre nacionalidade. Nacionalidade é esse conceito, eu peguei do direito, na verdade, numa aula de direito, que ele trata do quê? A nacionalidade é o vínculo jurídico de direito público interno entre a pessoa e um Estado.
ela pressupõe que a pessoa tenha determinados direitos frente ao Estado, de que ela é nacional, como o direito de residir, né, trabalhar nesse Estado, votar, de ser votado, né, se candidatar ou não, o direito de ser expulso ou extraditado, quando ela fica, né, de forma irregular em determinado local, e a proteção do Estado, inclusive a proteção diplomática e a assistência consular quando o nacional se encontra no exterior, ou seja, quando nós estamos no exterior, geralmente todo país ele tem um representante, né, que seria um diplomata, num outro estado, e esse ele trata desses seus direitos no exterior, né, seja de voltar à pátria, seja de permanecer, e diversas outras coisas. Então, na verdade, falando de nacionalidade, né, como eu disse, ela tem vinculada à noção de direito. Mas, para começar, vamos fazer uma diferenciação aqui, que eu nem coloquei no slide, mas a diferenciação entre nacionalidade e naturalidade. Naturalidade, ele diz respeito ao estado não, à cidade em que você nasceu, é o seu local de nascimento, né? A cidade, geralmente isso a gente faz, pessoas geralmente ainda fazem aquela confusão, qual a sua nacionalidade, qual a sua naturalidade, né? A naturalidade diz respeito ao local de nascimento, a nacionalidade ao estado que você está. Ou seja, eu posso ter nascido no Brasil, em Pentecoste, que foi onde eu nasci, mas eu posso ter uma naturalidade de um outro país, né? Como essa naturalidade ela é adquirida de formas diferentes, certo? Um dos modos que ela pode se dar, por exemplo, é se eu caso como estrangeiro, eu posso adquirir uma nacionalidade estrangeira. No entanto, eu não tenho a naturalidade desse outro país, certo? Então, repetindo mais uma vez, a naturalidade, ela se dá em relação ao local, à cidade, seu localzinho de nascimento, e a nacionalidade é o vínculo estabelecido entre você, ou seja, como indivíduo, e o Estado, certo? Dentro desses termos, dentro da nacionalidade, né, juridicamente, existem dois termos, né? Nós temos dois tipos de nacionalidade, que é a primária, é bom que vocês sabem disso, e a naturalidade secundária. A primária, ela se dá por sanguinidade. É consanguinidade ou sanguinidade. Os dois termos estão corretos. Ou seja, é pela presença de um parentesco. Se o seu pai, sua mãe, né, daquele determinado local, então você tem esse direito a esta nacionalidade, certo? E por territorialidade, que é atribuída em quem nasce naquele estado. Ou seja, se eu tenho pais estrangeiros, né, eu posso adquirir a dupla nacionalidade, seja no sentido deles requererem isso ou não, né? Então, o meu direito seria de ter essa nacionalidade de onde eu nasci, certo? E se não, dependendo depois, você pode requerer, mas aí quando você tiver maioridade, certo? Adquirir a dupla nacionalidade. E a nacionalidade, ela é adquirida, né? Ou seja, a secundária, ela é adquirida pela vontade do indivíduo. Nesses termos, ela chama-se naturalização, ou seja, ela pode ser adquirida não, requisitada pelos seus pais no nascimento, ou você pode querer depois, requerer depois, né, dependendo da situação. No caso de casamento ou de nascimento mesmo, que não tenha sido adquirido outrora, certo? Então, é isso. A nacionalidade, como vocês já viram, está aqui, ó. É atribuída à pessoa para o Estado a que ela está registrada. Da mesma forma, essa atribuição, ela lhe traz benefícios, direitos, né, e determinados alguns deveres, né, dentro das regras, né, das leis daquele Estado. Aqui, né, eu não sei se em todos os países, o mais comum é o serviço militar, que é obrigatório, né, aqui, por exemplo. Pode passar o próximo slide, Thiago. Pronto. Como vocês podem observar,
né, nós vamos passar agora para o conceito de cidadania, né? E a gente vai ver que são a cidadania e a nacionalidade, elas são termos bem distintos, certo? Olha, a cidadania é um conceito que possibilita uma série de significados que, de modo geral, refere-se a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa para com seu povo num determinado território ou estado, certo? Já a nacionalidade, ela é adquirida por fatores relacionados ao nascimento, à naturalização, como a gente já viu, né? A qualidade de cidadão, ela se adquire formalmente aqui no nosso país formalmente pelo alistamento eleitoral, ou seja, dentro dos requisitos da lei. Não que você não tenha direitos quando criança, mas formalmente, né, por lei, quando você tira aquele título, né, é como se você se registrasse como um cidadão, certo? E dentro desses quesitos, né, a gente vê aqui que a cidadania é a expressão máxima do direito, ou seja, ela existe para os cidadãos e pode ser dividida em cidadania política, civil e social, onde a cidadania política, ela é a garantia de direitos e participação política, ou seja, você tem direito de votar, de se candidatar, organizar sindicatos e movimentos sociais. A cidadania civil, ela lhe garante direitos relativos à liberdade, liberdade de expressão, locomoção, de crença, né? Liberdades individuais. A cidadania social é a garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana, que é o respeito aos direitos humanos, o direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde e à educação. Então é isso, mas a gente não pode esquecer que em todo, né, no exercício da cidadania, todo direito, né, não esqueçamos isso, pressupõe um dever. Então, estejamos atentos, né, ao nosso exercício de cidadãos. E é isso, gente. Pronto, aqui também tem, né, ela significa, pronto, está aqui do que eu falei, que significa obedecer leis e normas, né, o exercício da cidadania, que se relacionam com a vida em sociedade e o bem comum. Ou seja, se eu vivo em sociedade, né, eu tenho que ver a questão do meu direito e do meu dever, né, nessa sociedade, sem ultrapassar o direito do outro, certo? Então, exemplos de direito, né, a gente já viu, são a educação, a saúde, a moradia, o trabalho, a previdência social, né, que tem saúde também, que seria a aposentadoria, essas coisas, o lazer, temos todos esses direitos. O dever, né, cumprimento das leis, eleição de bons governantes, né, para que estejam no poder, né, ou à frente de bons direitos para a gente, né, para a gente. O serviço militar obrigatório, no caso dos homens, e os nossos pagamentos de impostos, que não são poucos, né, porque a gente paga um monte de coisa, mas que deve ser usado esses impostos para os nossos benefícios, né, voltar para nós como benefícios, certo? Então é isso, gente. Tem mais alguma coisa, Tiago, de slide? Não, né? Agora o professor Léo, né, vai dar continuidade com a temática que vai ser abordada por ele. Professor Léo. Então, gente, boa tarde. Estão me vendo e me escutando, tudo bem? Sim, estou escutando, Léo. Sim, né? Então, bom, gente, meu nome é Léo Davi, certo? Se escreve Léo David, mas eu prefiro que as pessoas me chamem de Léo, porque é mais simples, mais prático e mais legal. Então, a partir de agora, eu sou professor de vocês de Sociologia e espero contribuir com o aprendizado de vocês, né? Recapitulando um pouco o que a gente já teve na nossa aula, o Tiago explicou, né, sobre a regionalização e a territorialização, né, que o Estado ele define regiões, ele define territórios,
E a professora Cleides explicou que quando a gente nasce num país, a gente tem a nossa naturalidade, a gente é regido por um conjunto de regras, e também nós temos direitos e deveres enquanto cidadãos, né? Mas o meu assunto é relacionado a quando isso não acontece, né? Imaginem nações em que não se tem qualidade de emprego, não se tem uma saúde legal, um país que vive com constante tensão política, que as pessoas não podem viver de modo digno, né? E quando isso acontece, se você está num lugar, né, e não está bom para você, não está bom para sua família, né? O que é que muitas das pessoas fazem? Elas migram, né? Elas saem de um lugar para o outro. Então, a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a ideia de migração e a crise humanitária provocada por essa migração. O que é isso? Bom, sai muita gente de um lugar, de um país, e esse pessoal vai buscando meios para chegar em outro país. Só que o que acontece? Muitas vezes não se tem a estrutura suficiente para receber os imigrantes, né? Então, imagine que, por exemplo, nós vamos trabalhar a questão dos venezuelanos que migraram para o Brasil. E aí, de 2015 até 2020, vieram mais de 260 mil imigrantes venezuelanos, né? Eles entraram, sobretudo, pela fronteira de Rondônia e pelo Amazonas. E aí você imagina, 260 mil pessoas, como é que a gente vai dar moradia para todo mundo, escola de qualidade para todo mundo, serviço de saúde para todo mundo, emprego para todo mundo, né? Então, essa crise humanitária gera, sobretudo, sobre isso, né? E aí, o que ocorre? Por que a migração é um problema social? Porque ela afeta muita gente, tanto as pessoas que estão saindo do seu país e as pessoas que estão recebendo, né, as localidades que estão recebendo esses imigrantes. Então, professor, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo bem simples do nosso cotidiano, né? Imagine você, aluno, que está aí na sua casa, né? Feliz, você mora aí com a sua família e você tem seu quarto. Aí, um belo dia, sua mãe bate na porta do quarto e diz: Fulano, a partir de amanhã, seu primo vai vir morar aqui conosco. Porque ele brigou com a sua tia e ele vai morar aqui conosco. Aí você, uma pessoa, né? Beleza, a gente é brother, vamos ficar aqui, vamos dividir tudo. E aí você vai e recebe o seu primo migrante. Aí, depois de 2 semanas, sua mãe diz: olha, vai chegar mais 3 primos seus aqui. Então, vai ficar vocês 4 aqui, vão ficar vocês 5, vão dividir a mesma internet, vai ser a mesma comida, vai ficar todo mundo junto, porque eles não têm para onde ir, então vai ficar todo mundo junto, né? E aí você pensa, poxa, 5 pessoas, aí já tá ficando ruim, né? Já não tem que espaço no meu quarto. Esse pessoal pegando minhas coisas, né? O que eu vou fazer? Aí tá aí, vocês 5, né? Agora você imagina isso num país, né? As pessoas que saíram da Venezuela para o Brasil é porque não tinham condições de viver lá, né? Em 2003, o presidente, que era Hugo Chávez, faleceu. No lugar dele assumiu o Nicolás Maduro e a Venezuela entrou numa crise séria, tanto política como econômica, né? As pessoas não tinham dinheiro para comprar papel higiênico. Faltavam itens básicos, como papel higiênico, arroz, feijão. O pessoal não tinha para onde ir. E um dos destinos mais propícios, né, era o Brasil, porque o Brasil era uma economia forte, no Brasil poderia ter mais possibilidade de emprego, então foi todo mundo para o Brasil. Só que o que acontece? O Brasil estava preparado para receber esse número de pessoas, né? O Brasil tinha condição de alocar. Fora que, assim, como a professora Cleides falou da questão da nacionalidade, né? Existem critérios
jurídicos para você ser aceito no Brasil. Então, quem queria entrar direitinho aqui no país fazia o pedido de refúgio, né? Que era como se essas pessoas fossem acolhidas. Só que para quem está com fome, para quem não tem dinheiro, você esperar um pedido desse demorava muito, né? Então, os venezuelanos passaram a entrar na fronteira de maneira ilegal, né? E, professor, como é que eles iam? Eles pegavam o avião da Gol e ia todo mundo para o Brasil? Não. Eles andavam 3, 4 dias. Eles iam de carro. Eles iam por meio de umas pessoas que se chamam coiotes, né? Que são pessoas que são pagas para colocar você dentro do país, né? São pagos para colocar as pessoas ilegalmente no país. E aí, o que acontecia? Eles chegavam aqui, não tinham visto de trabalho, não tinham documentação, eles não dominavam a língua, né? Porque eles não falavam português direito, e eles eram recebidos em condições muito difíceis, né? Porque não tinha como colocar tanta gente. O exército montou várias estruturas, né, para receber os imigrantes, mas super precários, sem energia, sem ventilador, algo bem, bem triste, né? E aí o que acontecia? Eles pediam um refúgio, mas só que como o Brasil não podia receber todo mundo, e como eles entravam ilegalmente, aqueles que eram pegos ilegalmente, o que aconteceu com eles? Eles eram deportados, né? Deportação é quando você está ilegal no país, e aí as autoridades, né, lhe confrontam e você é mandado de volta para o seu país de origem. Aí você pensa, pessoas extremamente pobres, sem dinheiro, andaram 4 dias para entrar no Brasil, aí são pegas e mandadas de volta de uma terra que eles já fugiram por medo, porque não tinham condições dignas de vida. É complicado, né? A gente vê muito esse lance de deportação nos Estados Unidos, né? Naqueles filmes que o pessoal casa para ter o green card, para ficar efetivo no país. Porque, assim, cada país tem sua legislação, mas na maioria dos países, se você entrar como turista, você é aceito, né? Porque você vai consumir, vai deixar dinheiro no país, então é tranquilo. Agora, quando você vai morar em outro país, quando você vai tentar nacionalidade em outro país, aí são várias condições, né? Então, a boa parte dos venezuelanos não tinham o visto, né? Não tinham a passagem para vir para cá. E aí, o que acontece? Tiago, tu pode passar o slide? Pronto. Aí você tá lá na sua casa, você e mais 6 primos, né? Aí sua mãe chega e diz, olha, vai chegar mais 5 primos seus, vai morar vocês 11. Aí no seu quarto, com a sua internet, com as suas coisas, dividindo a TV, pegando suas coisas, porque eles não tem para onde ir, e vai ficar vocês 11 aí. O que você vai fazer? Você vai chegar e vai dizer assim, olha, gente, que legal, nós 11 aqui, vou receber vocês. Pode pegar aí, pode deitar na minha cama, eu durmo no chão. Vocês vão fazer isso? Escreve aí no chat. Quem é que queria morar com mais 11, na tranquilidade? Vocês iam receber todo mundo bem? Ou vocês iam ficar chateados? E aí? Bom, eu acho que a maioria das pessoas, né, não ia gostar muito de ter 11 pessoas. Eu saí de casa, não ia gostar muito, né? O pessoal não ia gostar muito do pessoal mexendo nas suas coisas, usando suas roupas, comendo da sua comida. E aí, o que você ia pensar? Você ia pensar assim, poxa vida, o problema não é meu. Eles têm que arranjar um canto para ficar. Tipo assim, aqui é minha casa, minhas coisas. Eu fico triste, mas eu não tenho culpa, né? E aí vocês transportam eles para um país. O que acontece? Vieram diversos venezuelanos para o Brasil sem nenhuma condição. Os governos do Estado tentaram como puderam, né? Fazer o quê? Regularizar esse pessoal, dar documento, criar moradia. Mas era muita gente, não tinha como, né? E aí ocorre um fenômeno que é denominado de xenofobia. O que é a xenofobia? Xenofobia é quando a gente tem aversão a alguém de fora, a alguém
de outro país. Então, o que aconteceu? O que as pessoas que moravam lá começaram a pensar? Poxa, aqui a gente não tem emprego nem para a gente. Aí vai receber um bocado de gente. Aí esse pessoal vem para cá, muitos deles sem dinheiro. Então, quando a pessoa está sem dinheiro, quando a pessoa está com fome, ela tende a praticar mais atos ilícitos, né, para comer, e aí aumenta a criminalidade, aumenta o número de favelas, aumenta vários problemas sociais, né? E aí a xenofobia acontece por conta disso, né? A gente não quer eles aqui. Eles estão na nossa terra e eles não são cidadãos brasileiros, então eles precisam dar o jeito deles, mas não aqui, né? E aí isso é complicado, né? Porque se você está fugindo de um lugar onde você não tem nada de dignidade, você quer ir para um canto e ser acolhido, né? Então a xenofobia é também outro fenômeno sociológico, né? Acontece muito, eu não sei se aí em São Gonçalo tem tantos, mas aqui em Fortaleza tem muitos estudantes africanos que vêm estudar em Fortaleza, né? Eles fazem uma seleção e vêm estudar e morar aqui. E a gente vê muito preconceito com relação a eles, né? Por quê? Porque são pessoas com a característica física diferente da nossa, são pessoas que falam o idioma diferente da gente, né? E aí nem sempre eles recebem o acolhimento devido, que foi o mesmo problema que ocorre da questão da migração, né? Então, quando a gente fala de crise humanitária, a gente fala de uma crise de pessoas que não têm para onde ir, de pessoas que fogem de guerra, que fogem de golpes, que fogem de perseguição, que fogem da fome, mas crise humanitária também do nosso sentido humano, né? De não acolher essas pessoas, de pensar mais em si do que do coletivo, né? De não estender a mão àqueles que precisam, sendo irmãos de outros países, né? Então, eu acho que da minha parte era isso, né? Migração, quando as pessoas saem de um país para o outro, e xenofobia, que é a aversão a pessoas de outros países. Então, foi um prazer, gente. Obrigado. Tiago, tu tá mudo. Sou eu agora, não é isso? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora Eliane, professora de História, ou simplesmente Are, tá bom? Como vocês queiram me chamar. O nosso tema de hoje é a regionalização dos territórios e a nacionalidade. Eu vou retroceder um pouquinho no tempo, né, para a gente dar ao que a gente vinha estudando desde o bimestre anterior, mas que tem bastante relação com o que foi visto hoje e com especialmente aquilo que o professor Tiago falava em relação à definição de regionalização. Antes, eu queria só comentar com vocês que essa questão da crise migratória, né, que gera também uma crise humanitária, é um assunto muito sério, inclusive muito importante, inclusive de ser visto e estudado muito bem, porque eu creio que tem potencial para ser tema de redações. E a gente deve lembrar também que a xenofobia é um crime, certo? Previsto em lei. Então, a gente tem que entender essas dinâmicas de migração que acontecem não só nesse contexto Venezuela-Brasil, mas no contexto globalizado. Então, é uma situação generalizada. A gente precisa ter uma dimensão crítica sobre essa situação, sobre essa conjuntura, para que a gente não reproduza de maneira nenhuma xenofobismo, né, essa forma de preconceito contra pessoas vindas de outra nação, e para que a gente possa também saber criticar, saber se posicionar, né, dentro desse assunto, de modo a avaliar qual foi ou quais foram os motivos, quais foram os fatores que permitiram que essas populações
não tenham dignidade na sua região, no seu país, e que fazem com que elas migrem de uma região a outra, buscando melhores condições de vida, assim. Então, a gente tem que analisar um contexto amplo para que a gente tenha uma dimensão crítica sobre esse assunto. Dito isso, então, a gente vai falar um pouco agora sobre o processo de expansão colonial, ou seja, o processo de ocupação do território do Brasil após a chegada, né, a invasão dos portugueses ao nosso território. A gente já viu semana passada como esse território foi dividido inicialmente em capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias, se vocês repararam bem no material da semana passada, elas diziam respeito, sobretudo, a um território. Tiago, faz um favor para mim. Passa para a imagem 25, 2 slides depois. Só para que vocês possam visualizar um pouco melhor do que eu estou falando. As capitanias hereditárias, elas marcaram, né, a divisão do território brasileiro, a que pertencia a Portugal, respeitando o Tratado de Tordesilhas, que vocês conseguem observar nesse primeiro mapa, um tracejado dividindo, então, esse território onde hoje a gente encontra o Brasil. Então, do lado direito, aliás, isso mesmo, eu sou meio ruim de direita e esquerda, mas do lado direito a gente tem a porção de terra, certo? Que inicialmente pertencia a Portugal. E do lado esquerdo, a porção de terra, certo? Que pertenceria à Espanha, naquele momento ainda no século XVI, mais precisamente, né? Uma divisão que havia sido feita no século anterior, no século XV, mas que prevalecia ainda no século XVI. E o que a gente vai estudar, então? É a maneira como a colonização portuguesa ela foi ocupando esse território para além da linha que dividia o território que pertencia a Portugal de um lado e, do outro lado, pertencia à Espanha. Então, o primeiro elemento que a gente poderia destacar, e aí tu volta, Tiago, por favor, os 2 slides, isso, obrigada, é que, num primeiro momento, o território que vai ser ocupado é o território litorâneo, ou seja, a costa brasileira. Vai ser nessa região, sobretudo na região Nordeste, né, onde hoje a gente encontra a região Nordeste, que vai se desenvolver a cultura da cana-de-açúcar, onde vão ser montados os diversos engenhos e que se torna, né, especialmente no século XVI e no século XVII, a principal base da economia de exploração portuguesa aqui em terras brasileiras. E o processo de expansão colonial, né, que a gente chama de interiorização, é o momento em que os portugueses e a população que aqui residia começa a desbravar o interior, né, o que a gente chama de sertões. E isso vai se dar num primeiro momento, por quê? Porque toda essa região litorânea, ela deveria ser voltada para o cultivo da cana-de-açúcar. E para se criar animais, por exemplo, né, para atividade pecuária, era necessário se ter extensões de terras consideráveis. Só que os donos dos engenhos não queriam perder terras que se poderia plantar cana para se criar animais, ainda que esses animais fossem de fundamentais importância para a dinâmica ali de funcionamento do engenho, né? Eles faziam o carregamento da cana-de-açúcar, por exemplo, faziam muitas vezes a moenda funcionar. Porém, o que acontece? Não havia esse interesse de perder, né, terras produtivas para a plantação da cana-de-açúcar para se criar animais. Por quê? Para se criar animais não se necessita de que essas terras elas sejam produtivas. Qualquer pasto ele pode se tornar viável para a criação de animais. E é a partir desse momento que a gente começa esse processo de interiorização.
a partir da pecuária, ou seja, essa atividade ela não vai ser executada no litoral, e aí se começa a desbravar o interior, né? O que se chamava naquele momento de interior do Brasil. Interior ou os sertões era tudo aquilo que era desconhecido nesse primeiro momento. Então, se começa a adentrar, né, pelo que a gente chama de interior ou que a gente chama de sertão. Então, no primeiro momento, falando especificamente de Pernambuco, onde a gente tinha no século XVI e no século XVII a maior exportação de cana-de-açúcar, né, do açúcar refinado, saía de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, então se começa a adentrar o interior pernambucano e vai subindo, né, pelo que hoje a gente tem, então, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e também esse movimento, ele é feito também em relação ao interior da Bahia. Tiago, coloca naquele mapa para mim, por favor. Isso. Então, se vocês repararem, gente, aqui nesse primeiro mapa, vocês vão ver como o que está em verdezinho, um verde claro aqui nesse primeiro mapa, vão ser justamente a expansão da atividade agropecuária pelo que eles chamavam de sertões. Então, percebam como se estende, né, de Salvador, passando aqui, pela região do Rio São Francisco, chegando também em Fortaleza e no Maranhão, né? Toda essa região que está em verde. Então, nesse primeiro momento, essa expansão, né, desse território ocorre especialmente no que hoje a gente conhece como região Nordeste. Mas, depois, o que a gente vai ter? Essa criação de gado, ela também vai se estender para a região Sul. Então, percebam que aqui no mapa, ainda nesse primeiro mapa, onde hoje aqui a gente tem a região do Rio Grande do Sul, percebam que há algumas áreas em verde, né, esse verde claro, que é justamente essa área que também vai sofrer esse processo de expansão, né, ou seja, de ocupação desse território e de criação ali de uma dinâmica, né, não urbana nos termos que nós conhecemos hoje, né, eram criadas pequenas vilas onde se desenvolvia ali essa prática da pecuária. Esse segundo mapa, ele mostra já no século XVIII a expansão da atividade pecuária, né? Então, ela não se localizava mais apenas na região Nordeste, no que hoje a gente chama de região Nordeste, tá, gente? E por que eu estou enfatizando isso? Porque no século XVIII não havia essa divisão que o professor explicou para vocês. Não havia o Nordeste definido como a gente conhece hoje, né? Então, no século XVIII, essa expansão, né, territorial, ela havia se estendido, então, tanto para o que hoje a gente chama de região Sudeste, como a região Centro-Oeste, onde a gente tem, né, o Mato Grosso e também Goiás. Se vocês perceberem aqui nesse segundo mapa, localizando aqui o Centro-Oeste, onde o Tiago está com o cursor. Exatamente. Pode passar, Tiago. E aí, ainda destacando, né, essa questão da importância da pecuária nesse processo de interiorização, a gente pode destacar, por exemplo, a figura do vaqueiro, que é uma figura de extrema importância aqui na nossa região do Nordeste, mas também tem uma importância muito significativa na região Sudeste, na região Sul, desculpa, e essa figura do vaqueiro, ela começa a ser criada a partir desse momento, que o vaqueiro é justamente aquela pessoa responsável por tomar conta, né, dos grandes números de gado que ficavam em determinado território, e se cria, né, nesse momento que a gente está estudando, o que um historiador chamou de sociedade do couro, ou a civilização do couro, né? E que a gente consegue ver presente ainda nos dias atuais. Então, por exemplo, quando a gente fala da missa do vaqueiro, de vaquejadas, da própria cultura sertaneja, né? Que é bastante forte também na região Centro-Oeste, e
no Sudeste, tem muito a ver com essa figura do vaqueiro, que surge a partir do desenvolvimento da atividade pecuária aqui entre os séculos XVI e o século XVIII, né? Então, numa temporalidade aí de 2 séculos, em que essa expansão territorial está acontecendo. Pode passar, Tiago. Obrigado. E aí, gente, um outro elemento que também vai ajudar nesse processo de expansão territorial vão ser chamadas drogas do sertão, ou seja, a exploração das drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão, professora? Era o que hoje a gente conhece muito como os temperos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Na imagem vocês conseguem ver a canela, né, que é um desses temperos, mas a gente poderia citar o cravo, a castanha, o urucum, que é aquela tintura, né, que os indígenas usam nas suas pinturas corporais, o guaraná, que é o pó do guaraná, daquele guaraná da Amazônia que a gente conhece hoje, né, que dá bastante sustância, energia. Pois bem, esse guaraná, madeira e uma série de outros elementos, artigos que ficaram conhecidos como drogas do sertão, certo? Lembrando, sertão porque tudo que era desconhecido era o sertão. E a exploração dessas drogas ocorria na região norte, né, que hoje a gente conhece como região norte, que é a região que envolve o que a gente chama de Amazônia Legal, né? Não é só o estado do Amazonas, é essa região que inclui esses vários estados onde a gente encontra floresta amazônica, né? Então, tanto o Amazonas, Belém do Pará, o Amapá. Então, em toda essa região foi realizada essa atividade, né, de extrativismo, de retirada, então, desses produtos que eram levados e vendidos, né, geralmente, nas principais capitanias, né, nos centros comerciais daquele período. E alguns também desses produtos, eles eram, inclusive, exportados também para fora do país. Em relação ainda às drogas do sertão, né, a exploração das drogas do sertão, é importante a gente enfatizar que, em boa parte das vezes, a exploração ocorreu por parte da mão de obra indígena. E haviam espalhados, né, por todo esse território que hoje a gente conhece como Brasil, várias missões jesuíticas, que eram espécies de aldeamentos, onde enfim, padres, né, pessoas da Igreja Católica, representantes da Igreja Católica, entravam em contato com grupos indígenas diversos e faziam o que a gente chama de processo de troca cultural, né? Ou seja, aliás, era muito menos uma troca cultural, e era muito mais um processo de catequização e de ensinamento, né, daquilo que os portugueses consideravam correto, né, consideravam ser a cultura a ser seguida, o idioma a ser dominado. Isso é importante a gente enfatizar, por quê? Porque houve um processo de genocídio, né, contra os povos originários, contra a população indígena que aqui residia, e também houve um processo que hoje a gente chama de epistemicídio. Mas o que é isso, professora? É como se fosse um assassinato da cultura e do conhecimento dos povos originários. Por quê? Porque nesses aldeamentos, por exemplo, né, nessas missões jesuíticas, os diversos grupos eles eram, de certa maneira, ensinados a se vestir, a se portar, a aprender uma cultura que não era a sua, seguindo a ideia de que a cultura deles, né, era uma cultura menor, né, ou que a religião que eles praticavam era uma religião errada. Uma série de ideias que hoje a gente já tem procurado desmistificar. E
eram esses indígenas, né, esses vários povos indígenas que fizeram, então, a extração dessas drogas do sertão. Pode passar, Tiago. E aí, gente, já perto do fim, basta para a gente concluir falar do movimento bandeirante, né, ou dos bandeirantes, que foi um movimento, né, foi uma série de pessoas, de exploradores, que se localizavam, sobretudo, na capitania de São Vicente. Vocês se recordam que na aula passada, né, no material que eu enviei para vocês, eu comentava que Pernambuco e São Vicente tinham sido as duas principais capitanias. Só que São Vicente não permaneceu sendo uma capitania produtiva. E aí houve um empobrecimento muito grande da população que lá residia, e diante disso surgiram, então, essas atividades, né, conhecidas como bandeiras, que eram iniciativas particulares de exploração do território, e tinham diversas possibilidades, então, de exploração. Tanto em busca do ouro, né, foram os bandeirantes que encontraram ouro na região das Minas Gerais no final do século XVII. Havia, pode passar, Tiago, o slide. Havia também bandeiras que tinham a função de fazer o apresamento dos índios, e aí eu coloquei para vocês, ó, dividido em 4 formas, né? A bandeira de apresamento era justamente essa bandeira que tinha, né, como finalidade capturar índios e trazer esses índios, não, esses indígenas, melhor dizendo, para o trabalho forçado. Haviam as bandeiras conhecidas como sertanismo de contrato, eram, por exemplo, o seguinte, bandeirantes que eram contratados para capturar negros fugidos, ou, se vocês já ouviram falar em algum momento do Quilombo dos Palmares, quando o Quilombo dos Palmares, depois de 100 anos de atuação, ele foi, né, ele teve o seu fim, o líder Zumbi dos Palmares foi morto, foi justamente através da contratação de alguns bandeirantes, mais precisamente um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, que ficou responsável, então, por fazer a captura, né, do zumbi e também por colocar fim ao Quilombo dos Palmares. Então, esse sertanismo de contrato era justamente a contratação desses bandeirantes para capturar, sobretudo, negros fugidos. O prospector é aquele que eu falei logo de início, que tinha a função de encontrar ouro, e aí esse ouro foi de fato encontrado na região das Minas, posteriormente na região também onde hoje, né, se encontra o Mato Grosso e Goiás. E havia, por fim, as monções, que eram as bandeiras de comércio, eram realizadas através dos rios, e elas tinham por característica levar mantimentos para determinados locais. Então, haviam esses 4 tipos de bandeiras, e esse movimento ele foi de fundamental importância também nesse processo de expansão territorial, né? De levar... aliás, não de levar, mas de fazer a ocupação, né, desse território. Então, percebam, naquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, havia uma divisão, né, do Tratado de Tordesilhas, que dividia o território entre Portugal e Espanha. Ao longo do século XVII, do século XVIII, esse território ele foi sendo conquistado através da pecuária, através da comercialização das drogas do sertão, através do movimento dos bandeirantes, e, aos poucos, aquela configuração inicial foi mudando. Essas linhas, né, essas divisões, elas foram ficando fluidas, e acabou que Portugal foi adentrando cada vez mais a um território que pertencia, né, pelo Tratado de Tordesilhas, à Espanha. E aí vários outros tratados foram firmados, né, entre o século XVI e o século XIX, até que o Brasil assumisse essa configuração atual que vocês viram, né,
mais precisamente com o professor Tiago, mas que vocês também conseguem perceber aqui nesse mapa. E esse mapa é só para vocês terem um pouco a ideia de como que essas bandeiras, elas estavam, os bandeirantes, né, eles estavam circulando pelo que hoje a gente conhece como Brasil. Então, esses tracejados, né, em rosa, em amarelo, é justamente o percurso que os vários bandeirantes realizaram, né, durante aí o século XVII, mais precisamente o século XVII, em busca do ouro, em busca também da conquista dos indígenas, né, do apresamento dos indígenas para o trabalho forçado, e percebam que houve, então, uma circulação muito significativa, né, desses bandeirantes, o que propiciou, de fato, essa expansão desse território. E, por fim, Tiago, coloca o último slide para mim, só para mencionar que também foi um movimento importante a descoberta de ouro, né, na região das Minas Gerais, porque essa região das Minas, onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais, era totalmente despovoada. E com a descoberta do ouro, ela meio que ocorreu um processo de corrida em busca do ouro. Então, uma galera, inclusive muitos senhores de engenho, se deslocaram do litoral para a região das Minas em busca do ouro. E não só os senhores de engenho, mas também negros libertos, brancos empobrecidos, porque viam na possibilidade, né, de encontrar ouro, uma possibilidade de enriquecer, e que existia de fato. Isso foi importante, por quê? Porque se criou uma dinâmica de vida nessa região que hoje a gente tem, né, que hoje a gente conhece como Minas Gerais, porque não existia. Tanto que no primeiro momento não havia sequer comida para abastecer toda essa população que se deslocou de um território para outro. E eu acredito que seja isso, gente. Só para vocês terem ideia, fazendo um link com o que o professor Tiago falou, querendo ou não, por mais que a gente esteja distanciado, né, alguns séculos, aqui o século XVI, XVII, da configuração atual, muito do que foi construído, né, da experiência que foi vivida, por exemplo, quando a gente pensa na questão do vaqueiro, tem relação. Por quê? Porque hoje é muito forte a cultura do vaqueiro, tanto na região Nordeste como na região Centro-Oeste e no Sul, a cultura sertaneja, e isso tem a ver com esse processo inicial, né, de ocupação desse território que era conhecido como os sertões e que foi ocupado através da pecuária, da atividade pecuária. É isso, gente. Obrigada. Só para a gente fazer um complemento, né, na fala da professora Ariane, lá das drogas do sertão, né, quando a gente fala lá de urucum, a gente o coloral que a gente conhece no dia a dia, né, que usa para temperar a comida, né, e essa questão aí do sertanismo e das bandeiras, né, o sertanismo e a bandeira é como se fosse a mesma coisa, né, Ariane? É a mesma coisa, só tem nomes distintos, acho que dependendo da região chamava de uma forma diferente, mas o bandeirismo e o sertanismo eram a mesma coisa, né? E aí, a gente hoje tratou de um tema bem delicado, né, que é essa questão das migrações, né, e que a questão da xenofobia, ela entra muito pesado nisso, né? Quem sabe um dia a gente possa ter uma oportunidade de dar continuidade a esse assunto de imigração, porque é um assunto que eu gosto muito, né, e que a gente tem muito pano para manga para conversar sobre, né, e tratar dessas questões de nacionalidade também, né, porque está tudo interligado, tá bom? Eu agradeço, professora Cleides, professor Léo e Ariane, né, quiserem dar aí as suas palavrinhas de encerramento para os alunos, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, né?
A gente vai disponibilizar os slides também para vocês lá no grupo de WhatsApp, para que vocês possam ter esse material com vocês, né? Porque também a informação é conteúdo importante, tá bom? Obrigado. Obrigada Então, é isso. também. Gente, obrigada pela presença de todos, né? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e que seja breve, né, o nosso retorno. Se Deus Tchau, quiser, que as vacinas venham para que a gente possa se encontrar de fato. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. E tudo de bom aí. Depois eu vou passar um vídeo que mostra a saga de venezuelanos que atravessaram a fronteira, tá bom? Até mais. Boa tarde, Massa, gente. Léo. Valeu, Até Di. Valeu, pessoal. Tchau,